eu não queria transformar isto numa coisa muito nostálgica, mas eu acho que é quase impossível fugir a isso, não é? Eu acho que para todos nós estes processos de luta tiveram uma importância grande nas nossas vidas, ou seja, na forma, a maneira como nós entramos nisto, vivemos isto, configurou um bocado as nossas cabeças e a nossa percepção do mundo. E, portanto, em parte, isto corresponde ao nosso processo de politização, pelo menos ao meu correspondeu. Essa vinda para Coimbra, eu cheguei em 94, 95, e, portanto, as grandes lutas já tinham acontecido, mas, portanto, eu apanho a geração que ainda fez essas lutas e entro na geração que tenta manter a contestação viva e, portanto, isto, no fundo, mudou a minha vida, fez-me aquilo que sou hoje. E estava a olhar para as imagens que o Nuno juntou e estava a pensar, foda-se, a gente não se consegue ver livre do Cavaco Silva, do Santana Lopes, do Couto dos Santos, continua a ser deputado, mas depois pensei, nós também continuamos cá. Eles continuam, mas nós também continuamos cá a fazer a luta. Eu acabei por fazer, no final da minha licenciatura em Sociologia, o meu trabalho final exatamente sobre os anos de ouro da contestação do movimento anti-propinas, portanto ali entre 91 e 95, e me dediquei-me um bocadinho àquilo. Na altura, verdadeiramente, aquilo que me interessava era perceber como é que, com uma concepção generalizada na sociedade que vinha dos anos 80, de que a juventude dos anos 80 e início dos anos 90 era uma juventude egoísta e, portanto, despolitizada, completamente individualista e, portanto, desinteressada dos grandes ideais que tinham vindo dos anos 70. Como é que se tinha conseguido fazer um movimento de massas nas universidades que tinha derrubado 2 ministros, o que é, apesar de tudo, continua a ser significativo, e tinha obrigado um dos maiores partidos, na altura o Partido Socialista, a chegar a 95 e a dizer pelo menos suspende-se a lei e agora vamos pensar nisto. E, portanto, perceber como é que se tinha conseguido fazer uma mobilização tão forte. E, quer dizer, na altura interessava-me olhar para as pessoas que eu tinha conhecido já na segunda metade dos anos 90, perceber que em muita gente havia essa nostalgia e essa memória de que tinha havido no passado movimentos de juventude com capacidade transformadora e que, portanto, movimentos estudantis era algo que tinha a capacidade de mexer na sociedade. E era algo belo de ser vivido. E, portanto, na cabeça das pessoas havia desde uma memória mais ou menos romantizada do que tinha sido o maio de 68, até uma classe política que estava nos partidos, que dizia eu, quando era jovem, estava na universidade, eu combati o fascismo e aquilo foi absolutamente extraordinário. E depois como é que essa gente consegue ser, no fundo, os polos que vão gerando um movimento que toma conta das estruturas de representação estudantil e consegue dinamizar um movimento. E, portanto, eu tentei fazer um bocadinho a história disso, com, enfim, insuficiências. Eu estava na altura a começar, enfim, estudo em Sociologia, e tentei perceber um bocadinho como é que isso tinha sido possível. Uma das coisas que me pareceu, quer dizer, importante na altura é perceber que estas coisas às vezes começam por um lado e se vão estendendo para a frente. Uma das coisas que era interessante era perceber que, estranhamente, a politização das políticas de juventude, das políticas de educação na juventude, começa um bocadinho antes e começa num movimento do secundário. E é um movimento do secundário em torno do acesso à universidade e, portanto, a chamada prova geral de acesso, que criava ali uma barreira que leva a que alguns grupos, essencialmente ligados a estruturas políticas de esquerda, começam a discutir ainda no secundário a questão da política educativa. Porque na altura, no início dos anos 90, metade dos candidatos ao ensino superior ficava à porta. Portanto, aquilo era um funil em que entrava muito pouca gente. E para dar resposta a isso, em parte, começa a surgir um conjunto de universidades privadas. E, portanto, como dizia o Ricardo Paes Mamed, se nós olharmos para os valores das propinas na altura que são propostos pelo governo do Cavaco, aquilo não era significativo no financiamento do ensino superior. Mas era, primeiro, a introdução do conceito do utilizador-pagador, que é uma coisa que hoje todos nós conhecemos em todas as coisas, mas era fundamentalmente a ideia que o Ricardo diz, que é criar um mercado. Ou seja,
tornar as universidades privadas competitivas no sentido em que, pagando propina também no público, enfim, as privadas iam ter uma hipótese também de angariar a sua parcela de mercado. E, portanto, era, no fundo, os anos de ouro da política neoliberal, vindo do Reagan e da Thatcher, que estava a ser introduzida. E quem começa a fazer essa reflexão são grupos de jovens que fizeram a sua politização à esquerda. Portanto, desde gente que tinha passado pelo PC, à altura ao PSR, vários grupos que começam a discutir estas coisas e que, levados pela ideia de que era tão difícil fazer o acesso ao ensino superior, que conseguem um movimento importante no secundário na contestação à prova geral de acesso, que criava esse obstáculo à entrada no superior. E depois essa gente leva essa politização para quando entra dentro da universidade. É curioso perceber que os movimentos sociais acontecem sempre no momento em que há uma espécie de desconexão entre expectativas e experiências de vida. Pelo menos é aquilo que eu vou conseguindo perceber. E, portanto, há uma geração que já é a geração que viveu a democracia, que viveu num discurso de aproximação à Europa e de que Portugal vai ser um país moderno, que viveu um discurso de que a educação é fundamental para o desenvolvimento do país, e quando passa ao funil, entra na universidade, encontra uma universidade muitíssimo degradada, e ainda lhes vêm dizer, depois de eles terem conseguido aceder à universidade, enfim, pelo seu mérito, que vão ter que pagar a frequência do ensino superior. E, portanto, tudo isto gera uma sensação de mal-estar. O ensino não tem condições, as pessoas passaram os obstáculos à entrada e ainda vão ter que pagar propinas. E, portanto, à medida que esta descoincidência entre expectativas e experiência vai entrando dentro das massas estudantis, ao mesmo tempo que há uma geração que, a partir da lei da autonomia das universidades, começa a ter uma experiência nas questões pedagógicas, há, digamos, gente politizada. E o que Coimbra queria, e queria porque tem condições muito propícias, é uma união fundamental da lista E, que é entre esta gente politizada e que, portanto, já fez uma discussão sobre as funções sociais do Estado, o papel da educação, como é que se faz justiça social, com uma parte da vivência estudantil coimbrã que está ligada exatamente à associação académica, às secções culturais, e que entende que a academia é sua e, portanto, não é das Jotas, e em particular da JSD, que fazia da Direção-Geral um trampolim para uma carreira política futura, e eu também os apanhei na Assembleia da República, antigos presidentes da Associação Académica de Coimbra ou de outras associações que eram deputados exatamente pelo PSD, e, portanto, esta união de gente que quer ter a capacidade de ter uma ação própria por parte da Associação Académica de Coimbra, acaba por fazer um processo de construção de lista, de afirmação dentro da universidade, e consegue vencer as eleições. E isso acaba por ser, creio eu, determinante na movimentação toda que se faz em torno da guerra das propinas. Que é a ideia da autonomia. A autonomia das estruturas que representam os estudantes tomarem decisões em relação aos interesses dos estudantes. E isto acaba por ter um efeito um bocadinho viral, não é? No resto do país há outras RGAs que vão sendo convocadas um pouco por todo o país. RGAs que são convocadas por estudantes que não estão nas associações de estudantes, que às vezes tomam decisões hiper radicais. Aveiro tomou uma decisão de acampar à porta da Universidade de Aveiro e não sair do acampamento enquanto a lei das propinas não for revogada. Depois aquilo volta um bocadinho atrás, porque, enfim, ficar 2 anos acampado à porta da Universidade não é fácil. Mas, portanto, isto cria em todas as outras associações de estudantes movimentos de contestação que vão ganhando força. O que é que eu creio que Coimbra soube fazer bem? Soube fazer bem esta aliança e esta instrumentalização, no bom sentido, da identidade estudantil. Coimbra tem esta especificidade, não é? Os estudantes andam pela cidade e em todos os momentos da sua vida são estudantes. Enquanto que em Lisboa vão à universidade, saem e estão perdidos no meio de uma cidade que tem milhares de pessoas e, portanto, essa identidade não é tão vivida. Aqui ela é mais vivida. Fazem uma outra coisa, que é, fazem a mobilização criando momentos de participação. E, portanto, o referendo, criar os momentos em que se celebra a identidade estudantil são utilizados politicamente. E esse eu acho que é um dos erros que se faz mais tarde, a ideia de que a luta política se faz
suspendendo as tradições académicas e, portanto, propostas de suspensão da queima, da latada, enquanto aquilo que tinha sido feito antes é aproveitar os momentos de celebração da identidade estudantil e juvenil para os politizar. E eu acho que isso foi bem feito, foi o que deu mobilização, identidade, corpo, capacidade de andar para a frente. Fez alianças institucionais e, portanto, foi falar com os professores no Senado e tentou fazer movimentos diplomáticos. Pá, e conseguiu-se. No ano em que eu entrei, eu na altura era despolitizada e nem percebi bem porque tinha acabado de chegar, o reitor suspendeu o início do ano letivo porque não havia dinheiro para sustentar a universidade, pôs pés ao caminho e foi à Assembleia da República. Hoje é quase impensável que um reitor faça o que quer que seja. Mas, portanto, esta ideia de juntar instituições, fez alianças com especialistas e, portanto, colocou o Mariano Gaga e outros especialistas do ensino superior a dizer que nós não tínhamos um problema de excesso de diplomados, pelo contrário, portanto, tínhamos que potenciar a entrada dentro das universidades. E apanha um momento de viragem na comunicação social, em que entram as televisões privadas e o movimento faz a sua própria aprendizagem, com dificuldades, como vemos, em gerir o discurso público, mas passa a fazer ações de protesto que são encenadas para serem vistas e para serem empáticas com o público em geral. E constrói uma agenda também de legitimação, por assim dizer, e, portanto, começa a apresentar documentos sobre investimento da educação em Portugal, sobre a necessidade de termos mais diplomados, portanto, tenta criar uma credibilidade para varrer aquela ideia que é sempre colocada sobre qualquer movimento de juventude, que são os privilegiados, uns não sei o quê, uns não sei o que mais, portanto, tenta criar uma estratégia de legitimação. E eu acho que teve sucesso. O problema são os tempos que vivemos, em que a pressão, quer dizer, a pressão para criar mercados e, portanto, para reduzir direitos sociais está constantemente presente, não é? Portanto, ela volta, governo atrás de governo, a questão das propinas, a questão dos copagamentos na saúde, a questão das portagens, quer dizer, ela vai sempre regressando. E a questão é como é que nós voltamos a fazer uma coisa deste estilo. Eu acho que é estranho, mas parece fácil e, contudo, é extremamente difícil. Há uma coisa que é fundamental, que é estruturas associativas consolidadas, instituições são fundamentais. Quando a mobilização estudantil vai abaixo, são as estruturas eleitas, associações de estudantes, que mantêm, às vezes com ações simbólicas, pequenas coisas que vão mantendo a luta. E, portanto, ter uma capacidade de conquistar, em termos eleitorais, estruturas representativas é fundamental para sustentar um movimento longo de contestação. Ter a capacidade de criar estas alianças é também absolutamente determinante. Ter a capacidade de se colocar na comunicação social é também absolutamente determinante. O que eu acho que não se pode fazer é criar uma lógica de resistência e de marginalidade. E, portanto, há partes de movimento politizado que são mais radicais, que têm formas de vivência estudantil e até de interação com a sociedade que são, por escolha, mais marginais, mas eu acho que se tem que romper essa barreira. Eu estudei depois uma outra coisa que é o movimento Alterglobalização e a forma como os centros sociais italianos, não são bem as repúblicas, mas são espaços autónomos, entram no movimento Alterglobalização e eles têm uma tomada de posição em 98, que tem um texto muito bonito que eu já não consigo citar, mas que é exatamente uma exortação a que culturas políticas, em geral minoritárias e radicais, têm que sair de uma espécie de conforto de serem marginais no espaço social. E, portanto, aquilo que interessa é, pelo contrário, é ganhar a maioria e transformar as nossas reivindicações no senso comum maioritário. E, portanto, o que eu acho que o movimento que faz 92-95 consegue fazer é esse processo de conquista hegemónica. É essa ideia de que a percepção óbvia de que a justiça social se faz pela via fiscal e, portanto, quem tem um curso superior vai ter um salário maior, então paga mais impostos, e que esses impostos revertem para todos, porque a educação é fundamental para a redistribuição de oportunidades de vida e para o desenvolvimento do país, parece uma coisa simples, e, contudo, ela continua a ser atacada todos os dias. O que é preciso é criar os espaços de diálogo sobre estas questões e transformar isto no senso comum maioritário.
E, portanto, o que eu acho que nós temos sempre que fazer é ir buscar as pessoas, é aproveitar os momentos de celebração da identidade juvenil e estudantil, exatamente para colocar a politização. E não colocar à margem. E não fazer uma leitura sobre o movimento estudantil, que a partir dele está perdido. E, portanto, que ele só quer ir para as queimas emborrachar-se e fazer praxe. Não. É ir buscar a praxe e colocá-la ao serviço da luta política. É misturar as coisas, é criar, diz um autor também italiano, o Gramsci, criar a hegemonia social. E, portanto, eu acho que temos que continuar a fazer esse combate. O que é que eu acho que ficou? Ficou esta ideia fundamental de que o povo é quem mais ordena. E, portanto, em cada estrutura que representa determinados interesses sociais, são os seus membros que têm a autonomia de fazer as suas escolhas. E, portanto, não são instrumentos de outras lógicas partidárias ou políticas que não a capacidade de decidirem autonomamente a forma como se governam e a forma como tomam as suas decisões. E depois, em parte, eu acho que contribuiu muito para uma politização, pelo menos da geração que entra na vida política, nos movimentos sociais e até nos partidos, a partir dos anos 2000, meados dos anos 90 e anos 2000, que leva consigo esta experiência de mobilização e de politização. E, portanto, por exemplo, quando eu entrei no Bloco de Esquerda, toda a gente da minha geração tinha passado pelo movimento anti-propinas. E, portanto, tinha sido da nossa escola. E era ali que tínhamos aprendido a fazer comunicados, manifestações, debate político. E, portanto, isto vai criando gerações de politização que depois entram na vida, entram na luta. E, portanto, o Cavaco continua cá, mas nós também, pronto. Disse.